De repente, no decorrer do atendimento de um partilhante, pode-se perceber que ele não é autor da própria história dele. E Uhum. o filósofo clínico, ao perceber isso, o que ele deveria fazer? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gilberto Zêndico, sou filósofo clínico. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Everaldo Ottoni, sou terapeuta transpessoal e especialista em filosofia clínica. E hoje nós vamos falar sobre historicidade, não é, Everaldo? Isso, falar sobre historicidade. Como especialista na filosofia clínica, a gente sabe que a historicidade é a matéria-prima com a qual o filósofo clínico vai trabalhar. Gilberto, o que é a historicidade? Bom, a historicidade ela pode ser simplificada para uma representação que o sujeito faz da sua própria história de vida. É a representação que ele possui daquilo que ele viveu. Só que a historicidade ela também se constitui de vários outros fenômenos. Ela é um resumo da sua própria história de vida, uma vez que nós não temos como contar toda essa história de vida em consultório. A historicidade também é uma síntese dessa história de vida. É uma formação de sínteses constantes de vários períodos da nossa história. E a historicidade, ela também não deixa de ser uma edição dessa história de vida. Então, na medida em que nós sintetizamos, nós resumimos e nós representamos essa história, nós também estamos editando essa história. Então, a historicidade ela é um conjunto de vários movimentos que basicamente fazem com que eu consiga ter a visão de mundo, eu consiga, conforme Schopenhauer, ter a representação de mundo do sujeito através da sua história de vida, por ele interpretada, editada, sintetizada, representada e assim por diante. É o relato, como tu disse, que vai sendo interpretado, sintetizado pelo próprio partilhante. Não existe um prazo para uma coleta de historicidade, uma vez que não se tem como ter esta métrica. Existem algumas maneiras diferentes de se coletar uma historicidade, imaginando que o partilhante chegue e seja alguém que não queira ou não tenha ferramentas para contar a própria historicidade. A princípio, Everaldo, a colheita da historicidade ela costuma se dar de forma verbal, ok? Eu Certo? sei que muitas pessoas elas não gostam de contar a historicidade por vários motivos. Algumas não gostam do trabalho de voltar ao passado e de ter que contar cada etapa da sua história de vida. Algumas elas querem que o tempo de clínica seja menor, então elas não querem gastar muitas sessões contando a sua própria história de vida, elas querem que você apenas resolva o problema dela. Outras têm um dado de semiose verbal, ou seja, a expressividade delas na fala é muito ruim. Então, o que nós podemos fazer, em primeiro caso, é verificar se há um outro canal de comunicação, um outro canal de expressão, que nós chamamos de dado de semiose, pelo qual ela possa contar essa historicidade. Algo muito frequente são pessoas que não querem verbalizar, mas que gostam de escrever essa historicidade. Então eu peço para ela em casa, fora do horário de clínica, escrever a sua história de vida. E eu peço para ela escrever posteriormente, dentro dos dados divisórios, certos períodos da vida, dentro dos enraizamentos eu peço para escrever sobre certas coisas. E ela pode então simplesmente trocar o veículo de comunicação da fala para a escrita. Porém, algumas pessoas também não gostam da escrita. Elas simplesmente não querem contar a sua história de vida. Nestes casos, nós temos duas opções, ok? A primeira opção é encaminhar essa pessoa para uma outra linha terapêutica que aceite trabalhar sem uma historicidade. A filosofia clínica ela preza muito pela segurança, pela construção de um processo terapêutico exclusivo para a pessoa a partir da pessoa. E se é a partir da pessoa, eu tenho que ter dados, informações sobre a pessoa.
Porém, para eu ter esses dados, eu preciso de uma fonte segura. Essa fonte segura costuma ser a historicidade. Então, às vezes, a gente pode encaminhar essa pessoa para outras linhas terapêuticas. Uma outra alternativa é eu fazer o trabalho sem a historicidade, colhendo informações por outras ferramentas, que é algo muito raro, Everaldo. É algo muito raro, mas que pode ser feito, ok? Por exemplo, eu posso colher a historicidade da pessoa a partir de relatos pontuais. Eu peço para ela me trazer o álbum de fotografias da família. Hoje, ainda muitas pessoas possuem álbum de fotografia. Essas gerações de agora dificilmente terão álbuns, então é algo bem pontual e que logo vai morrer. Mas nós ainda temos. Eu peço para a pessoa trazer o álbum, eu vou mostrando as fotografias e eu peço para ela ir contando sobre essa fotografia. E então, depois, como um quebra-cabeças, eu tenho que ir organizando isso na forma de uma cronologia histórica. Outra maneira que eu tenho também de fazer o estudo de caso é eu usar uma historicidade recente. Durante várias e várias e várias sessões o sujeito vai vir e ao invés de ele me contar a sua história de vida, ele vai me contar como foi a sua semana. E ao me contar como foi a sua semana ao longo de alguns meses, eu vou conseguir então ter uma noção de como é todo um percurso histórico do sujeito, como ele vive isso e como é a sua estrutura de pensamento. Só que muitas vezes, Everaldo, isso vai fazer com que as informações que eu tenho sejam falhas, com que as informações que eu tenho sejam informações imprecisas, incompletas. Quanto menos eu tenho acesso à historicidade, menos eu tenho segurança clínica. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que ter ciência no momento em que a gente vai partir para um outro caminho. E há pessoas, em casos mais avessos à historicidade, que eu literalmente tenho que montar a sua estrutura de pensamento falando sobre outras coisas. Caminho mais complexo, hein? É um Bem caminho mais mais complexo. complexo e menos seguro. Então, às vezes, vem um sujeito, o cara é um empresário, ele vai passar algumas e algumas sessões falando sobre futebol, sobre a empresa, sobre a família, e a partir disso eu tenho que montar a estrutura de pensamento dele, eu tenho que identificar os modos informais dele ser. Só que isso, como eu disse, é um trabalho menos seguro, um trabalho mais complexo, um trabalho que só é indicado quando eu não tenho alternativa nenhuma, ok? Às vezes, o sujeito não vai ter acesso à historicidade. O sujeito que teve, por exemplo, um AVC, o sujeito que passou por um trauma muito grande e apagou, bloqueou certas partes da sua historicidade. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar com a história contada pela representação e pela visão dos outros. Então, eu trago a mãe, o pai, o irmão, a esposa, e eu peço para eles contarem a história de vida desse sujeito. Só que, novamente, eu tenho problemas muito grandes. O primeiro problema é a contaminação que esses sujeitos fazem. Quando eu colho a história de vida de uma criança, por exemplo, eu tenho que excluir todo o conteúdo que é representação dos pais. Porque não me importa a representação dos pais, me importa os conteúdos que habitam naquela criança, naquele sujeito, os seus modos de ser, as suas conexões, os seus pesos. Então eu literalmente perco 60, 70, 80% do conteúdo porque não passa de representação dos pais, da esposa, dos irmãos. Então esse também é um outro caminho. 99,9% dos casos a historicidade é o caminho. São exceções. Alguns filósofos clínicos, eles inclusive preferem não atender o sujeito e encaminhar ele para outra linha terapêutica. Quando você fala na questão que deu o exemplo da criança, a contaminação, Uhum. como que fica a questão da contaminação do filósofo clínico que está colhendo essa historicidade? Como que é isso nesta interseção? Quais os cuidados, o perigo dessa contaminação com os conteúdos do filósofo clínico com aquilo que ele está colhendo do partilhante dele? Há sim esse perigo e para evitar isso nós temos uma série de ferramentas. Primeiramente,
eu vou pedir para esse sujeito me contar a sua história de vida desde que ele se lembra até os dias de hoje. E é muito importante que, ao contar essa história de vida, eu faça algo chamado agendamentos mínimos, ou seja, contaminações mínimas. Isso significa que eu não vou sair pedindo para o sujeito contar sobre a sua família, sobre as suas emoções, sobre os seus pais, sobre qualquer coisa que seja. Quer dizer, se eu pedir para ele me contar sobre essas coisas, é claro que lá na hora de montar a estrutura de pensamento, são essas as coisas que vão saltar aos olhos, são essas as coisas que vão aparecer como dominantes, porque fui eu que pedi para ele contar sobre isso. Para algumas pessoas, esses elementos eles são insignificantes, eles quase não existem. Então, eu não vou focar em determinados pontos da historicidade dele. Eu vou pedir para ele me contar em ordem cronológica o que aconteceu desde que ele nasceu, desde que ele se lembra até os dias de hoje. E eu vou ajudar ele a não se perder, a não fazer saltos lógicos, saltos temporais. Para você ter uma ideia, quando o sujeito se perde, ele estava contando sobre algo, ele diz: olha, doutor, eu não lembro mais do que eu estava falando, em que parte da historicidade eu estava. O que eu vou fazer, ao invés de eu aleatoriamente pedir, então me fale sobre a sua família naquele período, eu não vou fazer isso. Para evitar a contaminação, eu vou ter que pegar os termos que ele estava usando. Se ele estava falando sobre as limonadas que a mãe dele servia e que ele adorava tomar quando tinha lá uns 10 anos de idade, eu vou dizer para ele: você estava falando sobre as limonadas que a sua mãe fazia quando você tinha 10 anos de idade, continue dali em diante. Quer dizer, eu vou usar os mesmos termos, os mesmos preceitos, as mesmas localizações historiográficas que o sujeito estava fazendo uso. Eu não vou nem mesmo contaminar o sujeito sugerindo que ele retorne a um determinado ponto. Não vou nem mesmo contaminar o sujeito usando um termo que ele não usava. Todo um cuidado nisso, nessa questão dos Exatamente. agendamentos. Porque senão daqui a pouco eu não tenho a historicidade do sujeito, eu tenho aquilo que eu quero saber do sujeito. E não o sujeito propriamente dito. A gente vê isso muito em entrevistas, Everaldo. A pessoa vai ser entrevistada e a maioria dos entrevistadores, eles não perguntam o que a pessoa quer colocar. Na verdade, eles pedem o que eles querem saber sobre a pessoa, que muitas vezes o retrato que a gente vai ter daquela pessoa não é o que ela é de fato, mas é sim as respostas que ela teve que dar para o entrevistador. E é uma pena, nós temos muitos casos históricos. Emmanuel Levinas é um desses casos, em uma das poucas vezes em que ele deu uma entrevista, ao invés de a entrevistadora escutar a história dele, ela focou em coisas que não diziam respeito a quase nada a ele. E então o que nós temos lá é um dos poucos registros históricos em que nós temos coisas que para a vida dele eram irrelevantes ou quase insignificantes, como sendo o foco de vários e vários minutos de entrevista, o que é uma pena. Está contaminada com a representação de mundo daquela jornalista. É uma pena isso. Mas quando a gente fala em filosofia clínica, a gente está falando de um grande exercício de alteridade, de cuidado, né? Sim. É isso que sempre me chamou muita atenção na filosofia clínica, esse cuidado todo. Eu acho que isso precisa ser, o terapeuta precisa ter essa consciência de cuidado ao ir ao mundo do outro, né? Imaginando então, Gilberto, que o partilhante chega e ele tem um dado de semiose que flui bem, como a fala, e ele vai começar a sua historicidade através desse dado de semiose. Essa historicidade, você já pontuou alguma coisa que ela é cronológica. Uhum. Mas como que o filósofo clínico, diante do partilhante que começa a contar a sua história e percebe que isso não está sendo cronológico,
Como que o filósofo clínico intervém, ele intervém, qual o cuidado para que ele não esteja fazendo aí um agendamento e como que ele intervém, então, para que essa cronologia seja construída? Ou ele deixa o partilhante de forma livre? Normalmente, nós pedimos para que o sujeito conte de forma cronológica, e quando o sujeito se perde, como eu coloquei agora há pouco, nós usamos os termos do sujeito para que ele possa voltar a se localizar. Então, nós usamos os mesmos termos, as mesmas coisas, os mesmos períodos e circunstâncias aos quais ele se referia, e nós ajudamos ele a se encontrar novamente. E é muito importante que essa historicidade ela seja em ordem cronológica para que nós tenhamos uma noção de desenvolvimento, de organização e de estruturação da IP dele. Nós precisamos sempre considerar que a história de vida do sujeito ela é como um livro. Everaldo, se eu lhe der um livro e eu embaralhar as páginas desse livro, você vai entender muita coisa dessa história? Acho que é difícil, né? A visão que se tem costuma ser uma visão cubista, costuma ser uma visão de partes dissociadas, costuma ser uma visão em que eu não tenho uma noção de fato dos processos que se deram, de como o sujeito veio a ser o que ele é hoje. É muito complicado eu fazer um estudo com uma historicidade não cronológica. Para evitar isso, quando o sujeito ele faz um salto temporal, digamos, ele estava falando dos seus 10 anos de idade, e de repente ele pula para os 20, eu vou localizar ele novamente. Olha, você estava falando de determinada coisa quando você tinha 10 anos, continue dali em diante. Ou se ele faz algo chamado salto lógico, em que ele cria conexões de ideias e leva ele para uma outra localização espacial e temporal, eu faço a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa está contando como, por exemplo, eram as brigas que ele tinha com a mãe quando era adolescente. E de repente ele faz um salto lógico. E ele diz, e ainda hoje, ontem, a minha mãe fez isso de novo e ela continua com os mesmos vícios, com as mesmas manias. E então eu pego e retorno ele para lá. Você estava falando das brigas que você tinha com a sua mãe quando você tinha 14 anos. Siga dali em diante. Então o sujeito segue dali em diante. Se eu deixo a pessoa falar livremente, Everaldo, normalmente o que eu tenho não é um conteúdo apto para estudo, não é um conteúdo que sirva como material de pesquisa. O que eu tenho normalmente é muito mais uma esteticidade, é muito mais um sujeito colocando para fora suas questões, suas perspectivas, suas dores, do que exatamente uma compreensão deste sujeito como um todo dele, uma compreensão da relação dele com o mundo, da relação dele com ele próprio. Então é bem complicado. Eu sei que a maioria das terapias, quase todas elas, não trabalha com historicidade. A maioria delas ou foca em certas áreas, como a relação com os pais, como a relação consigo próprio, ou elas simplesmente deixam o sujeito falar livremente. Em filosofia clínica, nós precisamos de matéria-prima para a terapia, porque nós construímos a terapia para o sujeito e a partir do sujeito. E, portanto, nós precisamos de uma matéria-prima que seja minimamente segura, que seja minimamente estruturada, que seja minimamente utilizável. É por isso que nós seguimos em ordem cronológica. E, de repente, no decorrer do atendimento de um partilhante, pode-se perceber que ele não é autor da própria história dele. E o filósofo clínico, ao perceber isso, o que ele deveria fazer? No mundo de hoje, a maioria das pessoas não escreveu a própria história de vida, não são autoras da própria história. A maioria. Característica de época. A maioria das pessoas teve uma história que foi escrita pelos pais, por uma cultura, por uma religião,
por uma sociedade, por buscas que não eram necessariamente delas. Isso é muito comum, muito comum. E isso não é errado, isso não é feio, não é mal. Na maioria das vezes nós não vamos fazer nada nesse sentido, porque é o modo com o qual a pessoa se estruturou ao longo da vida. Algumas pessoas, inclusive, elas dão graças a Deus porque nunca escreveram a própria história de vida. Elas dizem, olha, se eu tivesse escrito, ao invés de eu deixar para a minha mãe, para o meu irmão, para minha esposa, eu teria me colocado em grandes problemas. Grandes problemas. Então, felizmente eu não escrevi. Só que, é claro, muitas pessoas batem um orgulho, muitas pessoas elas têm dificuldade com isso. E algumas, elas não percebem que elas escrevem muito mal, que elas não se conhecem, que elas não fazem ideia de para onde deveriam ir. Porém, nós também temos casos de pessoas que tiveram a história de vida escrita por outros de forma desastrosa, porque escreveram histórias que não têm nada a ver com aquela pessoa. É frequente nós vermos pais tentando escrever a história de vida dos filhos, não segundo as propensões dos filhos, mas segundo aquilo que eles sonham, segundo aquilo que eles querem, segundo aquilo que eles acham melhor. Antigamente isso era muito frequente. O meu pai quer que eu faça engenharia, medicina, quer que eu faça odontologia, e eu fui e fiz. Eu não gostava, mas eu fiz porque o meu pai me obrigou. Eu fiz porque era meu pai que pagava as contas, então ele podia decidir. Era ele que estava pagando a faculdade. Muitas vezes nós vamos ajudar a pessoa a se tornar autora da própria história de vida. Nós vamos ajudar a pessoa a escrever novamente a própria historicidade. Então, às vezes nós vamos entregar as rédeas, o volante para essa pessoa. Só que nem sempre, porque às vezes é muito pior eu fazer isso. Algumas pessoas, quando assumem as rédeas da própria vida, elas ou começam a desconstruir tudo que elas demoraram uma vida inteira para construir, ou elas começam a ir na contramão, ou elas se envolvem em um monte de problemas. Então, às vezes, eu tenho que ensinar o sujeito não apenas a ser o próprio autor, a retomar o controle da própria história, mas eu também tenho que ensiná-lo a escolher os caminhos, porque alguns não sabem escolher os caminhos. E eles colocam isso muito facilmente na história de vida. Aquela vez eu queria isso, mas a minha irmã não deixou. E eu fico feliz que ela não deixou, porque se eu tivesse feito aquilo, eu tinha me ferrado com tal e tal coisa. Eu acho que retomar a própria história de vida nas circunstâncias de mundo de hoje é algo muito interessante para muitas pessoas, não para todas. Sobretudo para aquelas pessoas que se afastaram de si próprias, que desconstruíram a sua identidade, que não sabem mais quem são, o que querem, para onde desejam ir. Pessoas que estão muitas vezes vivendo como robôs, como autômatos. Pessoas que simplesmente estão vivendo por viver, que estão acordando de manhã, tomando café, indo trabalhar, voltando para casa, assistindo novela e indo dormir, por exemplo. Então, para essas pessoas, é muito indicado que elas voltem a escrever a história de vida. Ou que elas entreguem isso nas mãos de alguém que saiba escrever ao modo delas. Imaginando agora, Gilberto, assim, muitas pessoas não são autoras, não escrevem a própria história. E muitas dessas pessoas são levadas como partilhantes por alguém a uma clínica. Uhum. E por serem levadas, aí talvez elas comecem a contar-te uma historicidade que não seja verdadeira. Uhum. Comecem a inventar uma historicidade. E isso acredito que deva ser comum também. Como que o filósofo clínico vai ter essa percepção? Porque, de repente, esse partilhante foi levado contra a vontade e ele tem uma capacidade muito grande de verbalização e ele é muito criativo e ele vai te contar uma historicidade magnífica. Como Sim. que, como que o filósofo clínico
ele está correndo o risco de estar nessa história, nessas falácias, enfim, mas como que seria o procedimento? Isso é uma dúvida bem constante de muitas pessoas quando ouvem o modo de lidar da filosofia clínica, o modo de fazer terapia, quando ficam sabendo que a gente usa a historicidade cronológica. É um medo constante. Mas é um medo que, para quem faz filosofia clínica, logo aprende que não há motivo de existir. À medida que o sujeito conta a sua história de vida, nós vamos fazendo uma série de aprofundamentos nessa história. Nós não vamos ter uma história superficial, nós vamos ter uma história muito profunda. E por mais que o sujeito seja bom em inventar coisas, à medida que nós vamos aprofundando com uma série de ferramentas, com dados divisórios, com enraizamentos, o sujeito simplesmente não consegue mais fazer as peças se encaixarem. Não dá. Não liga mais os pontos. Exatamente. É muito visível. Para um filósofo clínico, é muito visível já na segunda ou na terceira sessão que aquilo não está fechando. É muito fácil perceber quando as coisas elas não estão claras, quando as coisas não estão batendo. Inclusive, às vezes, o sujeito ele oculta uma parte da historicidade. E ainda assim é fácil saber que ele ocultou uma parte da historicidade. Às vezes, a mulher cometeu um aborto e ela não quer contar para o filósofo clínico que ela cometeu um aborto. Ela tem vergonha disso, ela tem medo disso. E então ela simplesmente passa por esse período da história e não conta nada. Só que é muito fácil, porque essas coisas elas são semelhantes a uma pedra que eu jogo num lago e que eu consigo saber que essa pedra foi jogada não porque eu vi a pedra, que é o aborto, mas porque eu vi as ondas que essa pedra causa no lago. Com historicidade é a mesma coisa. Eu vejo as ondas, as modificações, as alterações de entonação. Eu sei que naquele percurso algo aconteceu, algo está faltando. E na maioria das vezes, pelo discurso do sujeito, eu consigo, por aproximação, ter noção do que foi, pela forma como o sujeito lida com certos assuntos, com certas questões, e assim que muitas vezes a mulher se assusta quando a gente pede para ela, fale um pouco sobre o aborto que você fez nessa época, porque ela não nos contou sobre o aborto. Mas isso é tão evidente, tão claro, dentro da historicidade dela, sabe, é tão lógico, as peças elas fecham tão precisamente que mesmo que ela tente esconder isso, isso fica evidente não naquele percurso, mas em todo o percurso anterior e posterior. Então é muito fácil. Eu sei que para quem ouve e para quem não tem fluência em colher historicidade, para quem não conhece as ferramentas clínicas, para quem não sabe montar uma estrutura de pensamento, que está em casa ouvindo e não conhece como é o método como um todo, pode parecer algo difícil, mas para quem já está acostumado a montar uma estrutura de pensamento, a compreender os conteúdos que habitam o sujeito, a compreender como esses conteúdos conversam, a compreender o que tem mais e menos peso subjetivo, como essas coisas derivam, como elas se tornam modos de ser. É tão fácil perceber essas coisas ao longo da historicidade. Não sei se eu te respondi, Everaldo. Sim, sim. E também o filósofo clínico, ele não vai apenas colher esse dado verbal, no caso, né, como o exemplo que eu estava usando, mas ele vai estar atento a uma série de outras questões no próprio contexto. Claro que aqui a gente não está falando em teorias lacradas, de leituras corporais, mas tudo isso está presente no momento. Sim, E o filósofo clínico, ele tem habilidade para fazer essas leituras, além de colher esses dados verbais. sim, com certeza. Ah, algumas pessoas possuem uma expressividade somática, ou seja, elas expressam nas feições do rosto, elas expressam na postura física,
elas expressam no tom de voz questões. Então, ao longo da historicidade, eu identifico que isso está ocorrendo e, identificando que isso ocorre e como isso ocorre, eu consigo colher dados que não surgem na verbalização, que não surgem na fala. Eu consigo colher dados, às vezes, somáticos, dados emotivos. Eu consigo saber quando o sujeito, por exemplo, ele está construindo coisas e quando ele está apenas narrando coisas. Só que, é claro, isso não vale para todas as pessoas, porque algumas pessoas não têm expressividade somática. Para algumas pessoas, por exemplo, que têm expressividade somática, o choro não está ligado às emoções. Ao contrário do que diz a crença popular, de que o Sim. choro sempre é emotivo, a pessoa está emocionada. Algumas pessoas nem mesmo possuem isso que se chama emoções. Quanto mais a ligação entre o choro e as emoções. Então, a gente consegue compreender sim via postura, a gente consegue compreender via expressões e via uma série de outras comunicações que acontecem para além da verbalização. E o partilhante, ele costuma. Daria para a gente classificar em critérios de lembranças? Poderíamos dizer que existem variações grandes de critérios, né? Você poderia falar, dar alguns exemplos com a sua experiência de que critérios que costumeiramente aparecem? Como a gente disse, a historicidade ela é uma edição. Então, quando eu edito essa historicidade, normalmente eu uso critérios. Esses critérios são chamados critérios de lembrança. São os critérios pelos quais eu me recordo da minha historicidade. E esses critérios, eles são muito presentes, sobretudo nas primeiras colheitas de historicidade. Quando o sujeito me conta a primeira vez a história de vida dele, na primeira sessão, normalmente ele faz um resumo da história toda, é muito comum que o critério de lembrança que ele utilize sejam pontuações fenomenológicas e pontuações em dados divisórios, ou seja, a forma de organizar em períodos, fases e etapas a vida dele. Esse costuma ser os critérios que a maioria das pessoas usam na primeira historicidade. O sujeito me diz coisas como: olha, doutor, eu nasci em tal lugar, depois eu me mudei com 6 anos de idade para uma outra cidade. Lá eu comecei a estudar no prezinho até que o meu tio morreu. Depois disso, a gente se mudou para uma outra cidade. Nessa cidade foi muito difícil por tal e tal motivo. E então os meus pais se separaram. E o meu pai foi morar não sei aonde, minha mãe foi morar não sei aonde. Veja, o que ele está nos contando são critérios pelos quais ele está editando e se recordando dessa historicidade, critérios organizacionais que mostram uma história vista sobre uma perspectiva de fases, etapas, períodos. Depois eu vou aprofundar essa historicidade me aproveitando dessas organizações, que são algo que nós chamamos de dados divisórios. E à medida que eu vou entrando, aprofundando cada uma dessas etapas, fases e períodos, ele vai me trazer outros critérios de lembrança. Algumas pessoas, por exemplo, elas se lembram predominantemente das desgraças que aconteceram ao longo da vida. Então ela passa a historicidade inteira dela contando desgraças. É muito curioso. E às vezes são pessoas que as desgraças são as menores das menores coisas da história de vida dela. Só que nós não podemos permitir que a clínica seja baseada em critérios de lembranças. Nós temos que aprofundar ainda mais a historicidade. E é por isso que nós temos 2, 3, 4 levas de dados divisórios, de enraizamentos que são pesquisas pontuais em certos aspectos, para nós irmos para além disso e chegarmos de fato à estrutura de pensamento desse sujeito. Porque algumas pessoas, elas, por exemplo, o critério de lembrança são elas próprias. Então, elas são o centro da historicidade o tempo todo. Outras nem mesmo aparecem na própria historicidade. Os critérios de lembrança são a visão de mundo da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, dos seus filhos, dos outros. Eles não surgem na própria historicidade.
Outros têm como critério de lembrança as coisas que foram marcantes, intensas, as coisas que eles viveram com uma intensidade muito grande. Então há vários critérios de lembrança. O importante é nós sabermos que aquilo está sendo contado segundo estes critérios e que nós precisamos separar critérios de lembrança da própria historicidade, para nós podermos compreender o sujeito, porque o que nós queremos não é a historicidade propriamente dita, o que nós queremos é compreender os conteúdos dessa historicidade que habitam o sujeito, que constituem a sua estrutura de pensamento, os modos dele ser para com essa própria estrutura, os modos dele ser para com o mundo dele e por que partes do mundo ele passou, para então, com base em tudo isso, desenvolver uma clínica. Esse é o objetivo da colheita da historicidade. Então nós temos que ir aprofundar para além destes critérios. A historicidade ela não é apenas um relato histórico de fatos, mas o que se busca é a interpretação que o partilhante dá desses fatos durante a sua própria história. Gilberto, daria para dizer que algumas pessoas elas representam, contam essa historicidade com uma fidelidade muito grande? Sim, há pessoas que elas fazem algo chamado de fotografia histórica. São pessoas que elas vivem as coisas e elas congelam essas coisas, essas memórias, essas representações dentro delas na forma de fotografias. Algumas, inclusive, elas se metem ao longo da vida em muitos problemas por causa disso, Everaldo. Você quer ver um exemplo? O sujeito, ele se separou da esposa. Tiveram uma briga muito grande. Só que o que ele fotografou na mente dele foi a esposa no início do casamento. 2 anos depois, ele encontra essa esposa no shopping e simplesmente vai cumprimentar ela como se nada tivesse acontecido. Ela chega e pergunta para ele: você tá maluco ou o quê? Depois de tudo que você me fez passar, você ainda tem cara de pau de vir me cumprimentar? O cara, ele fotografou ela, não a esposa com a qual ele se separou, mas a esposa com a qual ele iniciou um relacionamento lá no passado. Ele não atualizou mais essa fotografia. Então, mesmo que ele tenha passado por um monte de coisas com ela, quando ele olha para ela, ele não olha para ela hoje, ele olha para ela fotografada lá do passado. E algumas pessoas fazem isso constantemente. Elas lidam com os filhos como se os filhos tivessem 10 anos de idade porque fotografaram existencialmente, mentalmente, historicamente os filhos com essa idade. Uma última pergunta, aí finalizamos hoje. É comum as pessoas dizerem assim: puxa, nessa época eu não lembro muita coisa, e no decorrer da colheita parece que as lembranças afloram. Isso é um procedimento normal na malha intelectiva do partilhante? Sim, é normal. Algumas pessoas só conseguem acessar certas memórias através de certos caminhos, através de certas trilhas neuronais. Então, elas só conseguem acessar certas memórias de certos períodos históricos através de certas pontuações. Se eu pedir para ela, me conte o que você viveu quando você tinha 10 anos de idade, a idade ela não é uma referência que permita ela acessar essas lembranças. Mas quando eu uso outras pontuações, me conte como era a casa que você vivia e me conte como foram as casas que você foi se mudando posteriormente. Ela vai começar a contar a casa em que ela morava aos 5 anos e vai me contando todas as casas que ela viveu até os 15 anos, passando pelos 10 anos. E quando ela passa pelos 10 anos, eu localizo que idade você tinha aqui. Ah, eu tinha 10 anos. Certo. Porque os pontos de referência
na malha intelectiva, os pontos de referência, de acesso a certas memórias, eles não são, por exemplo, datados, ou eles não são circunstanciados, ou quando o sujeito ele pensa em uma cronologia, estas coisas não lhe vêm à mente. Mas usando outros elementos de acesso, eu consigo então acessar essas lembranças, acessar essas representações. Isso é muito comum, Everaldo, muito comum em clínica. Não são exceções, não. Ok, Gilberto. Obrigado aí por todas as tuas respostas, teus esclarecimentos, que nos ajudam muito a conhecer melhor a filosofia clínica. Imagina. Obrigado. Até a próxima, Everaldo. Até a próxima.